Cerca de 80% das crianças entre os 7 e os 16 anos apresentam dificuldades escolares acentuadas. A conclusão é de um estudo realizado junto de uma amostra da população escolar que permitiu avaliar precisamente a presença de sintomas de dislexia, uma das principais causas do insucesso escolar. Eu tenho comigo nesta primeira parte do consultório a doutora Maria Amélia Dias Martins, que é responsável por este estudo, é também psicopedagoga e especialista em insucesso escolar. A doutora Maria Amélia Dias Martins, muito boa tarde. Muito bem-vinda ao consultório de hoje. Doutor, este é um estudo que resulta de uma ação de rastreio, que no fundo faz parte de um projeto piloto. Que projeto é este? Que estudo é este? Ora bom, antes de mais, muito obrigada pelo convite. Ora bom, este estudo reflete uma preocupação que existe ao nível de variados técnicos e nomeadamente também professores, no sentido, e pais, claro, no sentido de encontrarmos uma resposta, uma certeza de quais são as causas das dificuldades destes alunos. As crianças apresentam dificuldades na leitura, dificuldades na escrita, estão com insucesso e muitas vezes os pais recorrem frequentemente ao apoio de explicações, de situações mais ou menos privilegiadas para compensarem as dificuldades dos alunos. Mas a verdade é que muitas vezes estas coisas não resolvem nada. As crianças permanecem com as mesmas dificuldades, as dificuldades vão aumentando ao longo do tempo e a verdade é que há necessidade de se verificar se aquilo tem ou não como causa uma outra situação que não é propriamente tão pedagógica, mas mais abrangente, já se enquadra em situações que têm a ver com o envolvimento de outros técnicos especializados. Nesse sentido, na Clipeutica resolvemos fazer um estudo de um rastreio, que é uma situação que também não existe um instrumento próprio para fazer um rastreio, e nós resolvemos criar um instrumento que nos permitisse verificar, ou pelo menos fazer uma primeira abordagem, porque uma avaliação de uma dislexia é uma situação que tem que ser posteriormente confirmada com uma avaliação, como é óbvio. Mas, à partida, queríamos saber aquilo que nós dizíamos, verifique se por acaso é mesmo preguiça, porque muitas vezes estas crianças são conotadas como preguiçosas, não é? E criamos um instrumento. O rastreio em si, na Zona Norte, é realmente uma situação mais ou menos pouco comum, não é? Não existe, pelo menos que conheçamos um rastreio de dislexia. No resto do país isso já tem ocorrido. Mas o que é este rastreio? Acha crianças do 2º ao 10º ano de escolaridade? Não, o rastreio foi também, mas não só. O rastreio foi dirigido, não apenas, que era isso que eu ia explicar exatamente, mas foi dirigido às crianças que estão em situação escolar. Crianças, jovens e adolescentes e jovens. O que normalmente se faz é um rastreio dirigido a crianças. Nós resolvemos alargar, porque é uma fase muito importante, encontrar as dificuldades em adolescentes que estão a partir do 5º ano até ao 12º ou até ao 10º ano, às vezes é ao 10º ano que se encontram mais dificuldades e que permitam saber se aquela dificuldade que foi encontrada às vezes está nessa altura e que já se vinha a refletir desde antes, mas com uma dislexia se verifica ao nível da leitura. Muitas vezes as crianças na escola, como as matérias são, o ouvir é o suficiente para responder, muitas vezes só a partir do 10º ano, que é quando tem que estudar, porque o que é transmitido nas aulas não chega para responder às exigências da escola, é que esses sintomas, essa situação se venha a refletir. Então, a partir daí, encontramos jovens com o 10º ano que não percebem, por razão é que tiveram, algumas vezes já tive uma situação deste género, uma jovem com 10º ano. Mas crianças dos 7 aos 16 anos. Tivemos uma solicitação de uma jovem de 23 anos, por acaso na altura, depois é que por não comparecer. Mas a grande maioria da população da amostra exatamente o 2º ano de escolaridade até ao 10º, exatamente. E foi que nós nos montamos. Foram as pessoas que efetivamente nos compareceram, mas abrangemos situações com mais exigências. E os resultados foram surpreendentes? Quer dizer, se nós pensarmos o que nos diz a literatura mundial, não foram tão surpreendentes assim. Com toda a sinceridade, eu pensei que efetivamente íamos ter mesmos resultados neste sentido do que aqueles que nos encontramos.
Na realidade, nós encontramos uma grande variedade de situações com insucesso escolar. Repare, o que nos está a referir é exatamente isto. Nós não fizemos não encontramos exatamente dificuldades específicas de aprendizagem. Nós tivemos dificuldades escolares acentuadas, que são aquilo que envolve outras áreas que têm a ver muitas vezes com situações mais ligadas a hiperatividades, a comportamentos, são mesmo diversificados, mas que se refletem nos resultados escolares de uma forma acentuada. E encontramos realmente crianças, 44% das nossas crianças que compareceram... Tinham sinais de dislexia. Tinham sinais de dislexia, exatamente. Tinham sinais de dislexia, mas também encontramos muitas crianças que tinham hiperatividades, muitas crianças que tinham também dificuldades a nível cognitivo e que, por isso, não incluímos na dislexia, porque as dificuldades que tinham não resultavam de um problema que era da dislexia, portanto, não era uma situação neurológica com base genética, mas sim, neste caso, ligada à dislexia. Doutora Mariana, déficit cognitivo. E os pais? Os pais que levaram estas crianças ao rastreio, que também responderam ao inquérito elaborado, os pais já tinham percepcionado alguma dificuldade dos filhos ou ficaram surpreendidos? Não. Na sua maioria, quase 100% dos pais já tinham percebido que havia dificuldades, isso é verdade. Mas a verdade é que também havia uma percentagem muito interessante de crianças que tinham sido identificadas pelos professores. Os professores tinham aqui um papel muito importante nos resultados, na ida em busca de uma avaliação, de um diagnóstico, de uma resposta, no fundo, a esta situação de dificuldades. Isso sim, eram também os professores. Mas os pais já associavam, por exemplo, uma criança nervosa ou a presença de dores de cabeça a esta possibilidade até da dislexia, do insucesso escolar acentuado? Não, de todo. Raros eram os pais que estavam a associar este tipo de situações. Na sua maioria, os pais associavam, isso sim, as dificuldades das crianças da leitura, associavam-nas às dificuldades que eram muito evidentes ao nível da dificuldade da escrita. Isso sim, da dificuldade de escrita, que temos duas situações de dificuldade de escrita. Temos a capacidade para escrever sem erros, com a construção frásica correta, que é dizer que quando não acontece é uma questão de desortografia, e depois temos a dificuldade para desenhar a letra, e neste caso estamos perante uma disgrafia. Os pais identificavam isso sim, que aquele filho, para além de não conseguir ler, estava com dificuldades a escrever. Muitos referiam mesmo a trafeia. Mas a nível das outras questões, das outras perturbações emocionais sem causa física aparente, não. Curiosamente, não identificavam inclusivamente que alguma agitação noturna que poderia estar eventualmente associada a alguma angústia que estas crianças estavam a sentir mediante as dificuldades de acompanhar os restantes colegas na escolaridade, na escola e fazerem boa figura, no fundo, perante os colegas e perante os pais e perante os professores. Doutora, outro dado também curioso é que apenas os pais de 6 crianças já tinham procurado apoio escolar. É verdade. Uma minoria, não é? Uma minoria. É importante referir, e achei curioso realmente o momento anterior em que se falou de autismo e da dificuldade, da necessidade de acompanhamento de técnicos, é verdade que de profissionais especializados na escola. É verdade que a dislexia necessita da escola, mas necessita na escola acompanhada por técnicos especializados, porque não se resolve dislexia sem técnicos especializados. Isso é uma falácia, porque a dislexia tem necessidade necessariamente de ter técnicos especializados, porque é uma situação que é permanente. Embora a legislação hoje não esteja a cobrir essa questão de uma forma abrangente, a verdade é que, aliás, estes jovens na escola estão um bocado no mundo de ninguém, não é numa terra de ninguém. A verdade é que é uma situação permanente, porque quem tem dislexia fica com dislexia. É uma lacuna que necessita de ser, mas tem que ser tratada ao nível de profissionais especializados, que têm que encontrar estratégias para que aquela pessoa aprenda individualmente a contornar as suas dificuldades, saber viver com elas e que elas não causem aquilo que eu costumo chamar de monstro na vida, percebe? E isso depois interfere diretamente tanto em questões emocionais, nos relacionamentos entre as pessoas, na permanência no emprego, em diferentes questões da vida, onde a leitura
é muito importante, é quase impossível de se contornar e que depois estas pessoas não vão conseguir acompanhar. E não podemos esquecer outra questão, é que as crianças e jovens e adolescentes que têm dislexia, muitas vezes também têm problemas de hiperatividade e déficit de atenção associados. E não é possível resolver esta situação sem tratar as duas coisas em simultâneo, não é? Claro. E quando eles não existem, com a percepção de autoestima baixa, a percepção de autoeficácia fragilizada, nós vamos ter crianças com situações de stress, situações de ansiedade, que aliás elas são um bocadinho difíceis de separar nestas questões das crianças. Eu sei que depois da apresentação destes resultados, um dos próximos passos desta equipa é precisamente sensibilizar os pais destas crianças para estas questões do insucesso escolar, da dislexia, da necessidade de um acompanhamento com profissionais especializados. Sei que pretendem, portanto, realizar ações de formação e sensibilização. Também. Para já continuamos com rastreios, que aliás o próximo vai ser no primeiro sábado de outubro, no sentido com dois objetivos. Por um lado, continuarmos com o rastreio e identificação de situações que as pessoas não têm bem claras. Por outro lado, também continuarmos conseguimos aferir este instrumento que iniciamos. Hoje há ações paralelas, isso sim, estão a ser faladas com associações de pais, com escolas e com diferentes autarquias inclusivamente, no sentido de criarmos momentos de encontro com profissionais e pais para que esta situação tenha alguma capacidade de resposta de uma forma mais consistente e que daí consigamos resolver muitas das angústias em que estas crianças se encontram. Muito bem, aqui fica também o nosso alerta e a sensibilização para os encarregados de educação que nos acompanham em casa através do Porto Canal. Doutora Maria Amélia Dias Martins, agradeço a sua presença neste consultório. Foi um prazer tê-la connosco. Muito obrigada pela sua vinda ao nosso programa.